Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência como evangélica. Como foi essa história de eu ser evangélica, por que eu virei evangélica e por que eu saí da igreja evangélica. Então, em primeiro lugar, já vale a pena ressaltar aqui que o intuito desse vídeo é só compartilhar uma experiência. Não é convencer você a virar evangélico, nem a sair da igreja, se caso você seja evangélico, não é ofender os evangélicos, não é fazer denúncia, não é nada disso, tá? É só compartilhar experiências. Aqui neste canal, eu compartilho minhas experiências, as minhas leituras, faço comentários sobre as coisas, tá? Então, muita gente perguntou, nossa, mas você já foi evangélica, né? Como é que pode e tal? Então, eu queria contar pra vocês como é que foi a minha experiência. Bom, estou com 42 anos, isso aconteceu quando eu tinha 17, eu era uma menina, praticamente. Foi no ano de 1997, no século passado mesmo. Foi de 97 até o comecinho de 99, né? O que aconteceu? Eu comecei a namorar um rapaz, o rapaz estava desviado da igreja, ou seja, não estava frequentando a igreja na época, eu não sabia que ele era evangélico, e o namoro deu certo, começou a engrenar o namoro. Num certo ponto, ali tinha um mês de namoro, ele vem e me fala, eu sou evangélico, meu pai é pastor, e eu tenho um chamado na igreja e quero voltar para a igreja, porque ele estava desviado, né? Estava fora da igreja. E era uma igreja muito tradicional, né? A gente frequentava a sede da igreja, onde tipo a igreja mais importante da região ali, seria assim, e uma igreja muito tradicional daquelas, de andar com saia até o pé, de andar com coquezinho, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Lembrando que isso foi em 97. Era outro século, as regras eram muito mais rígidas e hoje em dia a mesma denominação, que eu não vou falar aqui, porque hoje tudo dá ofensa, tudo dá processo, né? Então era muito rígida. Hoje em dia, pelo que eu vejo, as irmãs aí não tem tanta rigidez mais assim, tá? Se vocês ouvirem algum barulho de risada de criança, é meu filho que tá brincando no quintal, tá bom, gente? Então, o que aconteceu? Ele veio, eu quero ir pra igreja, papapá, deu... Vamos lá, né? Comecei a ir para conhecer a igreja. Eu sempre fui muito cabeça aberta, eu sempre falei para vocês. A minha mãe tinha um problema de saúde muito sério, então eu sempre fui acostumada desde pequena a ir em diversas igrejas, denominações, centros, para tentar achar uma solução para o problema dela. Ela tinha convulsões, né? Frequentes, então a gente foi em tudo que vocês possam imaginar. Menos no Santo Daime, eu sempre falo isso para vocês. E pra mim era cabeça aberta, não era assim, tipo, nossa, igreja evangélica, não vou. Eu falei, vamos lá ver como é que é, né? E chegando lá, achei muito estranho, todo mundo de saia, todo mundo de terno, mas eu gostei da orquestra. Como era a sede, a orquestra era enorme, tinha mais de 100 músicos, e eu sempre toquei violão, tocava teclado, eu olhei e falei, nossa, quero tocar flauta. Eu vi as mocinhas tocando flauta lá, já me encantei pela flauta transversal. Eu fiz até conservatório depois de flauta transversal, porque é um instrumento que eu adoro. Daí comecei a frequentar. Então meu primeiro passo para a igreja era assim, eu ia lá, assistia ao culto, né, sem compromisso, vamos dizer assim. Daí, quer cantar na mocidade? Eu sempre gostei de cantar, vamos lá cantar na mocidade. Me engajei com a mocidade, já tinha o compromisso de ensaio da mocidade e cantar na mocidade. Mas eu gostava de cantar, tava ok, né? Quer entrar na orquestra? Quero, claro que eu quero entrar na orquestra. Até esse meu namorado me deu aí uma flauta, tal, vamos lá, e comecei a ensaiar com a orquestra, mais um compromisso. A gente vai entrando aos poucos e não percebe que o tempo vai sendo preenchido, né? São atividades salutares? Claro que são. Muito melhor você ficar ensaiando dentro da igreja para orquestra, para as coisas, do que ficar na rua aí ou em bailes funk, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, não se ofenda aí quem gosta de baile funk. Tudo no YouTube a gente tem que falar tudo assim, né? Alguém pode se ofender, mas enfim. Comecei a frequentar, só que daí, quando eu comecei a prestar atenção mesmo no que era dito ali, em como as pessoas agiam, eu comecei a não gostar, né? E lá na igreja, pelo menos essa que eu frequentava, não sei como são as outras igrejas do mundo, tô dando uma pequena amostra da minha experiência, não tô falando da sua igreja, não tô falando da sua vida, tô falando da minha. Tem que deixar bem claro, porque senão a pessoa vai falar, na minha igreja não é assim, mas eu tô falando da que eu frequentei, tá? Tinha muita fofoca, tinha muita preferência, assim, de tipo, quem era mais próximo do pastor tinha umas regalias, uns benefícios, a família do pastor era meio que venerada, a esposa do pastor era venerada, o próprio pastor, todo mundo ficava tentando agradar, você não podia criticar nada, você não podia fazer uma crítica, uma sugestão
Nada, você não podia questionar nada, era obedecer, né? E aquilo começou a me incomodar, porque eu sempre fui muito insubordinada em tudo. E eu já tendo estudado, eu tinha 17 anos, mas eu já tinha ido em muita coisa, né? Eu já estudava tarô, já, com 16, inclusive, eu parei nessa época de atender, eu já jogava tarô profissionalmente, né? Já tinha feito cursos e tal, eu fui muito precoce nisso. Eu parei de atender as pessoas porque era pecado, porque era anátema, porque não pode, porque, ai, que satanás. E eu, né, eu tava ali no namoro, o pessoal me tratava bem na igreja, fui me deixando levar. Tinha 17 anos também, né, gente? Enfim, daí comecei a meio que olhar aquelas coisas e falava pra esse meu ex-namorado, mas isso não tá certo, aquilo não tá certo, não pode ser assim, né? Tem preferência entre as pessoas e tal, tal, tal. E ele, não, porque é assim mesmo, você tem que respeitar, porque a Bíblia é a Bíblia desde sempre, a igreja não pode mudar. Eles têm uns jargões, né? Que qualquer coisa que você fale tem uma resposta pronta ali, ou então tem uma citação, porque no Deuteronômio 22, não sei quanto, fala que a mulher tem que andar com a vestimenta de mulher, por isso que tem que usar saia até o pé, papapá. Tudo eles têm uma coisa ensaiada ali já para rebater. E aquilo começou a me incomodar muito. O tempo que eu estive na igreja foi 1 ano e pouco, levava mais ou menos assim, entendeu? Eu ia lá, tocava, até que eles exigiram que eu me batizasse. Ninguém me obrigou, né? Que ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou, você vai ter que se batizar. Começa uma pressão psicológica. Olha, você namora com fulano, certo? Se você não batizar, não tem como fazer um noivado, né? Porque é julgo desigual. O que é julgo desigual? É uma pessoa que é da igreja namorar quem é de fora. Até concordo com a teoria disso, que não vai dar certo, em algum momento vai dar treta. Se você é da igreja e namora alguém de fora ou vice-versa, vai ter diferença de crenças e de conceitos e vai dar confusão. O ideal seria que as pessoas não pensassem igual, mas tivessem uma certa concordância no pensamento. Eu não sou contra isso daí não. Mas começa aquela, se você não batizar, se você não se batizar, como é que vai poder fazer uma festa de noivado? Eu era uma tonta, tinha 17 anos, falei, vou me batizar. E nem levei a sério o batismo, o que é errado também, porque eu acho que se a pessoa vai se batizar, ela tem que levar a sério. Eu me batizei, gente, para fazer a festa de noivado, porque foi um pressuposto, foi um pré-requisito, né? Que se não pode... E até me assustei porque esse meu ex-namorado falou assim, porque eu falei com o pastor e ele falou que se você não se batizar, você não pode ter festa, eu não posso ficar noivo. Daí eu falei, como assim? Sabe aquele bichinho que vira e fala, tadã? Falei, como assim? O pastor manda em você? Aí eu devo obediência ao pastor. Falei, mas escuta, é você que vai ficar meu noivo, não é ele? Por que ele tem que deixar, ele tem que permitir? Falei, você não é adulto? Você não é maior de idade? Aquilo já estragou meu namoro, gente. Já estragou o namoro, já estragou tudo. Porque eu falei, nossa, eu não vou casar com um cara que seja obediente desse jeito, né? Mas tá obedecendo por causa da fé. Ok, mas gente, não dá. Eu sou muito rebelde, sempre fui. Daí fui lá, me batizei e tal. E também você vai poder tocar na orquestra em paz, porque tá errado tocar na orquestra sem ser batizada. Ok, fui lá, me batizei, né? Nem devia ter me batizado porque eu não levei a sério mesmo, tá? Mas agora, coisa de que nem eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei drogas, eu nunca fui de fazer em festa, balada, eu nunca gostei dessas coisas, não é por causa da igreja, eu sempre fui eremita, não gosto de nada disso. Então eu não tive muito problema em me adaptar ali, porque eu não fazia nada de errado, né? E ainda tocava, a experiência de tocar na orquestra foi muito boa pra mim, eu realmente gostava, mas... O que eu fazia? Na hora do culto que o pastor começava a falar umas falas horríveis de machismo, misoginia, preconceito contra tudo e contra... mano, eu pegava, eu ia pro banheiro, às vezes eu saía lá no carro buscar uma coisa, demorava 1 hora, sabe? Eu não ficava ouvindo não. Então, porque eu ficava nervosa, que eram muitas coisas com as quais eu não concordava ali. Principalmente a crítica contra as outras religiões, fala mal das outras religiões e tal. E olha que é uma igreja leve, não é daquelas igrejas que as pessoas incorporam e caem no chão, não é aquele espetáculo, era uma igreja até que leve, bem tradicional e leve, assim. Coisa de pessoa caindo lá, eu nunca vi, nunca aconteceu isso daí lá, e nunca vi também, assim, né, tipo a pessoa é cadeirante e levanta e sai dando, nunca aconteceu essas coisas, eles são bem leves nisso daí, tá? Não tinha isso daí não. Bom, o ponto final dessa história foi que o namoro já foi desgastando, eu fui vendo essas posturas, principalmente porque esse meu ex, a gente não pode julgar a fé dos outros, mas o interesse dele, né, a ambição dele era ser vereador. E eu percebi
que ele queria manter ali uma postura na igreja para ganhar voto, não que ele estava ali por fé ou tal. Tanto que no fim de semana ele tomava a cervejinha dele, a gente sempre foi pra praia, o que é proibido, era proibido na época, né? Imagina, praia é fornicação, você vai pôr um maiô pra ir pra praia, onde já se viu, né? É um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas você não pode colocar um biquíni, porque, nossa, que absurdo. Então, e a família do pastor ia direto pra praia, eu acho que tinha até casa na praia, né? Eu ouvi falar depois. Então, gente, essas coisas foram me desgastando. E eu fui vendo esse meu namorado fazer essas posturas, esse interesse em ser vereador, que política é uma coisa que eu detesto também, que eu me entoja demais. E daí foi desgastando o namoro. Acabou que no começo de 99 eu não aguentava mais, porque se eu colocasse uma música, eu sempre gostei de tocar e de cantar, né? Desde os 12 anos eu toco violão e gosto de cantar. Eu sou roqueira, eu gosto de rock. Era uma crítica, se eu pegava o violão para tocar uma música, era uma palestra, que aquilo não pode, porque é música do mundo e só pode a boca, só pode louvar a Deus, eram umas bobajadas assim. E eu perdi a paciência. Os livros que eu gostava de ler não podia, que eu tinha que ler livros cheios do Espírito Santo, e eu lia de tudo, eu sempre li de tudo, então tudo aquilo que fica pôr no limite eu não gosto. E daí já desandou o namoro também, porque eu não tinha paciência e via uma grande hipocrisia, até que chegou uma história lá de uma certa moça que começou a roubar no emprego e todo mundo sabia, todos da igreja sabiam que ela roubava porque corria a fofoca. Essa moça de um mês para outro comprou carro, reformou a casa, comprou roupas caras, porque as roupas eram caras, aquelas roupas de crente mesmo, né, de saia até o pé, sapato e não sei o que, custa caro. Para uma irmã se arrumar para o culto custa bem caro, né? Um terno bonito para ir para o culto custa bem caro, e elas não repetem roupa. Então outra questão, a questão da vaidade, não pode raspar o sovaco, não pode, na época não podia, tá? Hoje eu não sei, gente, faz mais de 20 anos isso daí. Não pode raspar o sovaco, não pode tirar a sobrancelha, não pode isso, não pode aquilo, mas tipo, pode usar uma roupa caríssima, sapatos caríssimos, mesmo que seja uma roupa até o pé, mas é caríssima, então é vaidade, concorda? Então isso daí foi me desgostando, né? E daí eu cheguei pra ele e falei, ó, quero terminar o namoro, vou sair da igreja, eu nunca mais vou pôr meu pé dentro da igreja. Teve uma discussão com um rapaz lá também. Deixa eu terminar a história da moça. Então a moça roubava no emprego, foi demitida por justa causa, com a carteira suja, todo mundo sabia, e eles aceitavam doação dessa moça, essa moça comprava instrumentos para orquestra. Aquilo me deu um nojo tremendo. Eu falei, eu não vou ficar mais aqui não. Né? Junto com essa história, veio uma vez que eu estava no ensaio da mocidade, lá do coral da mocidade, veio o rapaz que era o líder da mocidade, ele não era o maestro era uma moça, muito bacana até. E ele, não sei quem ele estava falando, de vamos fazer doações, juntar dinheiro para mandar bíblias para, acho que era para Angola, sei lá, países africanos de língua portuguesa. Vamos mandar, não sei o que, tal. Chegou uma hora que eu falei assim, escuta, fulano, por que a gente não pega esse dinheiro, né? Tudo bem, vamos fazer uma campanha de caridade aí, mas por que a gente não compra comida, cesta básica e leva ali na favela, ali embaixo, na São Rafael, né? Que eu morava em Guarulhos, então a favela São Rafael era bem pertinho ali. Por que a gente não leva a cesta básica pro pessoal que está aqui do lado e está passando fome? Dele, mas nós vamos alimentar essas almas, não só de comida, vamos alimentar esses irmãos lá na África com a palavra de Deus. Daí começa aquela pregação toda, não sei o que. Daí eu falei, desculpa, mas não concordo. Então eu não vou ajudar, tá? Porque eu não tô concordando com a finalidade do dinheiro. Ele ficou nervosinho e falou assim, Lígia, você se cale, fique calada, com o dedinho assim na minha cara. Fique calada, você está tumultuando a nossa reunião. Fique calada. E o meu ex-noivo ficou quieto, olhando assim. Não teve uma macheza de me defender. Eu falei, fique calada. Eu falei, eu não fico calada, desculpa. Eu não fico calada porque eu não tenho que te obedecer, tá? E você tá sendo bem grosseiro comigo. Levantei, saí e fui embora. Fiquei ainda uns 5 minutos esperando esse meu ex-noivo aí, ele chegou a ser meu noivo, levantar e ir lá atrás de mim. Sendo que, sabe, no mínimo ele teria que ter me defendido ali. Daí acabou tudo. Estragou o noivado, estragou tudo. Gente, é muita safadeza, né? Não tem paciência. Daí, enfim, eu cheguei pra ele e falei, ó, acabou, tá? Não vou mais na igreja. Se você quiser, a gente até fica namorando, mas na minha cabeça eu sabia que ele não ia querer continuar namorando. Por quê? Não porque ele achava que era errado, porque os irmãos iam falar que o fulano tá namorando com a Lígia que saiu da igreja, que brigou, e que saiu fora da igreja lá, saiu pisando duro. Ele ia ficar mal com os irmãos, né? Então eu sabia que ele ia querer terminar mesmo.
E peguei, tinha aliança, tirei a aliança, devolvi e falei, chega, nunca mais na minha vida eu ponho o pé naquela igreja. E cumpri isso porque graças a Deus eu nunca mais pus mesmo. E não voltei mais lá, foi ótimo, porque pra mim era um suplício, né? Era tipo um 10 de paus mesmo. E não me arrependo nem um pouco de ter saído, porque eu não concordava com as coisas. Pontos negativos e positivos. Os pontos negativos era a habitolação, que não pode ouvir música, não pode isso. Eu cheguei a ouvir lá dentro, você não precisa fazer faculdade, irmão, porque Jesus vai voltar e você vai ser, como é que eles falam? Arrebatados, não é abduzido, é arrebatado, você vai ter um arrebatamento. E você vai fazer faculdade pra quê? Eu cheguei a ouvir isso lá dentro. Isso em 97, tá, gente? Eu não sei se o discurso mudou, se está diferente. Não sei. Mas daí eu cheguei a ouvir isso daí lá, né? Não precisa fazer faculdade. E aquela bitolação toda, aquela coisa de um vigiar o outro, porque assim, né, eu ia na igreja, mas eu andava de calça, eu ia trabalhar de calça. Se alguém me visse, minha mãe tinha loja no centro de Guarulhos, então as pessoas me viam, era normal, né? Ah, eu via a Lígia de calça. Daí chegavam, falavam pra esse meu ex-sogro aí, que era o pai dele, né, do meu ex-namorado, ah, viram a Lígia de calça. Ele vinha querer falar da palestra sobre Deuteronômio 22, até decorei, né? Tal, não sei o que não pode, papapá. E daí eu falava pra ele assim, mas Jesus na época dele, né, andava de túnica, era um vestidinho também. E o que eu fui pesquisar, claro, né? O que diferenciava Jesus das mulheres era o tipo de cinto que eles usavam. As mulheres usavam um tipo de cinto e os homens usavam outro tipo, mas todo mundo usava túnica. Enfim, daí eu falei, quer saber, esse povo enchendo meu saco, esse povo olhando minha vida, fazendo comentário, não tem paciência, chega, acabou, tal. E daí foi isso, daí terminou o namoro, né, mais ou menos assim, porque daí ele quis meio que continuar namorando, mas eu já tava farta disso tudo, farta dele também, porque eram muitas bobagens, durante o namoro teve muita aquela história assim, né, tô desempregado, ah, Jesus está triste comigo porque você ouve rock. Ele vinha meio que, fazia um joguinho ridículo de tipo assim, eu não obedecia à igreja e isso se refletia nele, só que ele que era meio largado, entendeu? Não é que eu não consegui trabalho, estou mal financeiramente porque Jesus está triste, porque minha namorada não sei o que, não. É porque a pessoa é meio mole mesmo, entendeu? Então é isso. Era boa pessoa, tá? Não tô aqui, não quero ficar fazendo a caveira do meu noivo não, mas era boa pessoa, uma pessoa muito boa até, mas totalmente perdida na vida naquela época. Hoje em dia eu não sei porque eu não tenho contato mais, mais de 10 anos que eu não tenho contato. Então não sei que fim levou, tá? Então é isso, tá? Então os pontos negativos, toda essa habitolação, esse negócio de ter que andar de saia e não sei o que e tal, não gostei. Os pontos positivos que sempre tem, conhecer pessoas bacanas lá, sempre respeitei os evangélicos. Depois dessa odisseia toda, eu fui dar aula de música, aprendi a tocar flauta direito em orquestra. A orquestra tinha mais de 100 pessoas, só no naipe de flauta tinha 6 pessoas. Aprendi a fazer primeira flauta, segunda flauta, terceira flauta, né? E eu sempre brinco, né? Que crente todo sábado tem apresentação, né? Quem é crente, todo sábado e domingo tem apresentação. Então você toca muito, você pratica muito, isso é muito bacana. Muito bacana, você aprender um instrumento, ainda mais de sopro, que é uma coisa tão difícil hoje em dia, né? Que todo mundo fica no celular lá o tempo todo. Eu queria muito que o Paulinho aprendesse a tocar algum instrumento, principalmente de sopro, assim, né? Eu queria que ele aprendesse vários, mas se ele gostar de música, claro, meu filho. Mas é maravilhoso. Aprendi a ler partitura muito bem, assim, batendo o olho, lendo, tocando junto com os colegas, foi maravilhoso. Isso foi maravilhoso. Outra coisa que foi instrutiva foi que eu frequentei a escola dominical e fiz 2 vezes aquele propósito de ler a Bíblia em um ano. Então eu li a Bíblia completa 2 vezes, até a chatice do livro dos números, que é péssimo aquilo lá. Li tudo e eu pude tirar minhas próprias conclusões. Então, né, é legal você ler e entender, claro, não adianta só ler, tem que entender para você chegar às suas próprias conclusões. Eu fui concluindo que 99% dos dogmas que estavam ali foram criados por homens, com algum interesse por trás. E mais o que foi positivo? Conheci umas pessoas bem bacanas. Depois disso eu dei aula de música há muito tempo e tive muitos alunos evangélicos, e a vantagem é que eu já conhecia, né, o cantor cristão todo lá, a harpa cristã, né, que a gente não usava o cantor cristão, usava a harpa cristã. A igreja que eu ia não é a do véu, é a outra, tá? Então, né, os hinos lindos, gosto dos hinos, tá? Não tem nada contra os hinos, não. Isso foi muito bom, a parte musical foi excelente.
né, que eu aprendi e pude ensinar muitos alunos depois, mesmo não sendo evangélica, muitos alunos que eram evangélicos a tocar, o que é maravilhoso. Mas de ouvir bobagem lá, de ver muita fofoca, gente, todo lugar tem fofoca, não é só na igreja evangélica. Eu fui no centro espírita, eu vou fazer depois um vídeo falando aí sobre centro espírita, que depois dessa aventura aí eu fiquei muito tempo em centro kardecista, que eu gosto muito até hoje, eu só não frequento porque também não obedeço, né? Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando da minha experiência no kardecismo. E não são todas as igrejas que é assim, eu não sei como é que é na sua igreja, como é que é na igreja dos outros, eu tô falando da minha experiência, tá? Os evangélicos são pessoas horríveis? Não, tem muita gente boa, muita gente legal, muita gente que leva a sério. Os dirigentes são todos safados? Não digo todos, deve ter alguém que presta, mas na minha experiência a gente vê ali uma guerra, uma politicagem muito grande, é como se fosse um feudalismo. Imagina um pequeno feudo com um senhor ali mandando e todo mundo obedecendo. Daí você tem concessões, você tem empréstimos, você tem troca de favores, enfim. Então, assim, são experiências que a gente tem na vida. Eu acho que pra gente poder falar bem ou mal de uma coisa, a gente tem que ter vivido aquilo. Foram 2 anos, né? Mas eu nunca vi esse negócio de a pessoa tendo treco lá e caindo, ou deficiente levantando e sendo curado. Nunca aconteceu isso daí lá. É um pessoal um pouco mais contido, tá? A questão do dízimo, eu sei que vocês vão perguntar. Nunca paguei o dízimo, sempre fui rebelde. Não pagava o dízimo, meu ex-noivo me criticava, né? Esse meu ex-namorado aí, que onde já se viu eu pagar o dízimo, não pagava não. Eu falava, não, eles têm bastante já. E foi bem naquela época que começou esse negócio de pastor entrar para a igreja, tanto que um dos pastores lá dessa igreja que eu frequentava foi um dos primeiros deputados federais, né, por São Paulo ali, a entrar mesmo, a começar esse negócio de igreja. E eu falava, não, eles têm bastante. O pastor tinha um Passat importado na época, isso em 97, cara. Era muita grana que rolava ali, sabe? Eu falava, eles não precisam do meu dinheirinho, não, deixa quieto. Né, então era isso que eu fazia, era muito rebelde, acho que eles iam acabar me expulsando se eu não saísse, né, por livre e espontânea vontade. Nunca fiz nada de errado, nunca fui lacrar ninguém lá, nunca fui gritar, né, exceto essa vez aí que o rapaz queria o dinheiro dos livros. Mas é isso, gente, tudo são experiências. E não tenho raiva de ninguém, voltaria lá de jeito nenhum, não mesmo, né, não é legal. E um fenômeno que aconteceu depois foi que, depois que eu saí daí, eu tinha muitos amigos na igreja, né. Sabe que os evangélicos, eles têm muito esse negócio assim, de não se misturar com as pessoas do mundo. Tipo, sábado vai lá no ensaio, vai sempre na casa de um irmão ali que eles chamam de células, né? Pra comer pizza, pra assistir algum filme edificante, não sei o que e tal. E tinha muitos amigos, eu vivia indo na casa das pessoas, aniversários, casamento, eu adorava quando tinha casamento na igreja que a gente ia tocar. Né? E daí era assim, tocava a Marcha Nupcial, nossa, que novidade, que não é música de crente, né? Eu gostava muito, eu adorava. A música do Titanic, na época, a gente tocava nos casamentos, era muito legal. Cheguei a tocar até no comício do Maluf, que começou essa politicagem, a gente foi tocar no comício do Maluf, olha isso. Cada coisa, né? Mas enfim, não tem nada contra, assim, mas é o que eu falei, o fenômeno, né? Eu saí da igreja, nunca mais ninguém veio atrás de mim, ninguém veio perguntar nada, ninguém veio falar comigo. Era como se eu nunca tivesse existido ali dentro. As pessoas nunca mais se comunicaram comigo ali. Fazer o quê? Paciência, né? Então, cada um na sua. O que eu quero falar pra vocês aqui, não deixem comentários xingando os evangélicos aqui nos comentários, por favor, né? Vamos respeitar o povo aí. E repetindo, eu sei que não vai adiantar eu repetir, mas vou repetir, o intuito não é ofender ninguém, é só compartilhar a minha experiência e falar, olha gente, fui lá, vi como era, pra mim não deu, não gostei, ok, sigam. E se você é evangélico, vai com Deus, vai lá, não tenho nada a ver com isso, eu não quero te dissuadir da sua religião. Eu que não quero participar, mas continue indo, porque você indo ou não indo, pra mim não faz diferença nenhuma, né, sinceramente falando. Então, não alterem nada a minha vida. Então, vá onde você quiser ir, pelo tempo que você quiser ir. O dia que você quiser sair, você sai, se não quiser, fica pra sempre, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Então, é isso. Espero que não tenham comentários histéricos aqui embaixo, né, pra eu ter que bloquear as pessoas. E uma coisa legal que a igreja evangélica faz, por ser muito rígida, eu vi já mais de um caso, uns 2, 3 casos de gente que o cara era drogado, adicto mesmo ali, entra na igreja evangélica, por ter todo esse negócio de vamos tocar todo dia na casa de um, na casa de outro, de todo mundo dar atenção ali, a pessoa sai das drogas mesmo. Eu já vi acontecendo isso. Pessoa bem drogada, assim, bem adicto,
meio que tomar um tento na vida ali. Não sei se pra sempre, porque conforme eu falei pra vocês, né, eu fiquei 2 anos só. Mas já vi acontecer isso sim. Isso é muito legal, se a pessoa é muito desregrada, ele dá um juízo pra pessoa. O problema é assim, o certo é cada um se autorregular, né, não precisa alguém te dar juízo, o legal é você se falar isso é certo, isso não é certo, não vou cometer excessos, deixa eu respeitar as pessoas e tal. Mas pra isso vale a pena, é bem legal também, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e não se ofenda se você for evangélico aí, tá bom? E se você foi meu aluno de música e você é evangélico, saiba que eu gosto de você do mesmo jeito e sempre vou tratar com o maior carinho, com o maior respeito, porque a gente respeita primeiro o ser humano. Não importa a etnia, a religião, a orientação sexual, não importa nada. Você tem que respeitar o ser humano. Cada um com as suas escolhas, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.